Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tivemos há pouco a primeira edição do UFC desse ano de 2023 e nesse vídeo eu vou falar sobre a transmissão em si. Eu já fiz um vídeo falando dos resultados desse UFC, já fiz um vídeo falando sobre as grandes apostas que fizeram nas lutas desse UFC e esse terceiro vídeo que fecha o pacote desse UFC que a gente teve na primeira edição do ano de 2023, eu vou falar sobre a transmissão em si. Por quê? Porque essa transmissão foi feita, foi a estreia do UFC Fight Pass, que é a plataforma do UFC, onde você paga lá o valor mensal ou faz o anual e você tem acesso a todos os eventos do UFC, seja card preliminar, principal, UFC numerado ou não, tanto faz, você tem acesso a tudo e isso é exclusivo aqui do Brasil, né? Porque o Fight Pass lá de fora, você compra pay-per-view separado e tal, então são coisas diferentes. E a transmissão vinha há muitos e muitos anos sendo feita lá no canal Combate, que é da Globo, né? Então mudou do Combate, que era da Globo, para o Fight Pass e também para a TV Bandeirantes, né? Para a Band, que também faz a transmissão. Então, no caso desse evento, a Band retransmitiu, né, esse sinal do Fight Pass no card principal inteiro, e no UFC Rio, que é a semana que vem, eles vão passar o card preliminar, né, na TV aberta, na Band, e o principal só no UFC Fight Pass. Então, não é um vídeo patrocinado, tá? Então, não tô me pagando nada pra falar do Fight Pass aqui e tal, não sei o quê. E os meus comentários aqui, inclusive, são comentários do que eu acho, da minha opinião. Então, só pra deixar claro, né, porque às vezes vão falar, você tá fazendo um vídeo falando disso só pra divulgar. Não, quando tem alguma coisa paga aqui, é nítido, né? Então, eu aviso vocês. Então fiquem tranquilos, é a minha opinião. Inclusive porque tem coisas aqui não necessariamente positivas que eu vou falar. Então vamos lá pro assunto, né? Coisas que eu anotei aqui, tá? Só pra eu não me perder. Primeira coisa que aconteceu logo no início da transmissão, né? A primeira luta ficou inteira ali sem som dos lutadores lutando, né? Então é um pouco ruim, né? A gente assistir, não ouve os golpes, não ouve corner, essas coisas, mas é totalmente compreensível porque era a primeira luta da primeira transmissão. Claro que a gente sabe que, pô, tem que fazer teste e tal, o tamanho da transmissão, da estrutura, eu entendo tudo isso, mas eu entendo que problemas acontecem, então eu só tô pontuando isso aqui porque aconteceu, mas de forma alguma eu vou ficar aqui criticando isso e tal, porque acontece, né, só ali até você se organizar, então não é um grande problema na minha opinião, mas enfim, né, é o primeiro ponto que eu coloquei porque eu fui anotando numa ordem, né. Depois, uma outra coisa que eu anotei e percebi, tanto no começo quanto no final da transmissão, foi que a voz da Evelyn Rodrigues ficava vazando ali, né, então tava durante a transmissão os caras conversando, aí vazava que a Evelyn tava conversando com alguém lá. E no final do evento também aconteceu a mesma coisa, né? Passava o VT ali da entrevista da própria Evelyn com o Charles e vazou um pouco do áudio da Evelyn conversando com alguém. Por sorte, a Evelyn não falou nada demais, nem no começo, nem no final, então não teve uma grande polêmica, né? Não foi um grande problema, mas é algo também, assim como a primeira coisa que eu comentei, que é um ajuste fino ali só do pessoal que opera para tomar cuidado, né? Porque às vezes pode vazar coisa que não é para vazar, pode dar dor de cabeça. Então tem que tomar bastante cuidado, mas como eu disse, totalmente compreensível, primeira transmissão faz parte, né? Depois, uma outra coisa que eu anotei, que para mim é positivo, né? Eu não anotei aqui só coisas negativas ou só positivas, né? Foram várias coisas. Tem tradutor simultâneo durante a entrevista ali, pós-luta e também no intervalo dos rounds, né? Então isso é muito bom, né? Porque dependendo da equipe que estava fazendo transmissão antes, durante o intervalo tentava traduzir, mas às vezes não conseguia muito bem, ou às vezes conseguia bem, ou às vezes não traduzia, então agora tem uma pessoa fixa ali e tal, então acho que isso, pra quando tá falando inglês, lógico também, né? Porque tem lutador do mundo inteiro, não dá pra traduzir todas as línguas, mas enfim, eu acho que é um ponto positivo, porque a maioria das vezes os caras estão falando inglês, então eu achei isso legal, e também é o mesmo cara, provavelmente, né? Não sei, porque eu não conheço, mas enfim, pela voz, que faz a tradução durante a entrevista dos lutadores ali dentro, né? Então, no combate também dependia da transmissão, né? Às vezes tinha alguém que entendia inglês e ficava quieto e traduzia depois que acabou a entrevista, tinha gente que tentava traduzir em cima, tinha gente que às vezes não traduzia, então ficava meio que, né? Você ficava meio perdido, né? Cada dia você tinha uma surpresa, cada evento, né? Você tinha uma surpresa, né? Então, agora com o cara traduzindo bem ali, meio que em tempo real e tal, fica legal, né? Dá pra ter uma noção boa, né? Porque nem sempre tem brasileiro falando português na entrevista, porque a gente não precisa de tradutor. Então, quando é o brasileiro falando inglês, como aconteceu hoje, é bom ter uma tradução simultânea para quem não entende inglês, claro, né? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui é que quando começou a transmissão na Band, que era o card principal desse evento agora, né? No intervalo comercial lá na Band, né? Quando o pessoal lá chamava a propaganda, né? Acabava perdendo ali a entrevista do lutador, né? O cara que tava dando entrevista ali meio que era cortado, porque no Fight Pass ficava lá, tipo, tá na propaganda, sei lá, ficava um aviso lá. E você não via a entrevista. Mas isso aconteceu em um
uma ou outra luta. Depois teve luta que eu vi que quando voltou a programação, mostrou a entrevista. Então é um ponto que eu anotei aqui, porque teve sim uma luta ou outra que eu não vi a entrevista, porque simplesmente cortou o sinal lá, ficou sem nada, né? Então perdi. E teve outra depois que voltou do comercial e aí passou. Então, só tô falando o que aconteceu. E claro que eu gosto de assistir todas as entrevistas de todos os lutadores, né? O combate às vezes cortava alguém que ia dar entrevista ali. Claro que geralmente não era na luta principal e tal, mas de outros lutadores que eu tenho interesse em ouvir, até porque eu quero saber o que o cara vai falar, se vai pedir adversário, justamente porque eu trago o conteúdo aqui. Então, quando não tem entrevista, quando corta, você vê que o cara tá indo da entrevista e o pessoal, vamos pro intervalo e tal. Eu acho uma sacanagem com o atleta e com quem quer acompanhar. Então, eu espero que continuem, por mais que não mostre ao vivo ali, né, bote a propaganda, mas na hora que voltar, pelo menos, tenta encaixar e mostra, né, pra gente saber o que falou. Mas eu prefiro ao vivo, né, eu prefiro que não corte, né, enfim, não sei como vai ser. Outra coisa que eu vi que teria e não encontrei na plataforma foi a possibilidade de você assistir a transmissão ao vivo das lutas com áudio original, com áudio em inglês, né, lá, enfim, dos Estados Unidos, às vezes com o Cormier, às vezes com, enfim, Paul Felder, Dominic Cruz, com quem quer que seja que esteja lá. Eu tava assistindo na plataforma aqui no computador e não achei onde eu poderia assistir a transmissão com áudio original, né? Por mais que eu passaria o maior tempo assistindo a transmissão em português, porque eu justamente queria ter essa percepção de como foi a primeira vez e tal, eu queria ter a possibilidade de ver uma luta ou outra com a transmissão em inglês também, né? Para ver qual a diferença, né? Qual é a dinâmica e tal. Então eu procurei, mas não encontrei, né? Diziam que ia ter essa possibilidade, então não sei se essa possibilidade de ver o áudio original é só depois que as lutas ficam postadas na plataforma, aí você pode escolher qual você quer, não sei se é isso, né? Ou se no ao vivo você também teria opção. Enfim, eu sei que no ao vivo eu não achei, mas deixa aqui nos comentários se vocês acharam, né? Às vezes fui eu que, sei lá, fui meio cego ali e não encontrei a opção. Mas é isso, né? No geral, como eu falei, é uma primeira transmissão, um primeiro evento, então tem um tropeço ou outro ali e tal, mas no geral gostei bastante, até falando da equipe que tava lá, Demian Maia, Carlão Barreto, enfim, toda a equipe que tava lá, pra mim é uma equipe bem competente, tecnicamente ali, a transmissão, né? Eles falam mais da parte técnica da luta. No combate, às vezes, dependendo de quem tava lá, não falava tão tecnicamente da luta ou de movimentos específicos, né? Ficava muito superficial, muito genérico. Então eu acho que foi mais no detalhe. Para quem é fã mais hardcore, eu acho que foi... Os comentários foram melhores dessa vez, porque era sempre comentário focado na luta e falando de movimentação, falando de técnica. Então eu acho que para quem gosta mesmo do esporte e tal, sair da superfície do comentário básico e ir ali no detalhe, falar da posição, falar do que o cara acertou, errou, tal, não sei o que, eu acho que fica mais rico de informação. Então, por esse lado eu gostei, e eu acho que era isso, né, no geral. A dinâmica também, né, é melhor, né, porque no combate era o narrador mais falando o tempo inteiro ali, e de vez em quando joga a bola ali, o comentarista falava uma frase, né. Agora, do jeito que tá no Fight Pass, é uma dinâmica mais parecida com a de fora, realmente tá diferente, ele é meio que uma conversa ali, né, não precisa ficar jogando a bola. O cara quer falar, o comentarista, ele vai lá e fala, o outro comentarista vai e contribui com a informação, e aí o narrador vai lá e narra um pedaço e já joga a bola e tal, então fica um negócio ali mais dinâmico, né, mais informação, num estilo mais de conversa e tal. Então, na minha opinião, ficou melhor, né, sei lá, pro meu gosto é melhor do que o cara só falando o que você já tá vendo, como se fosse um jogo de futebol e só joga a bola pro comentarista, faz um comentário rápido e volta, né. Eu acho que dá para ter mais influência, né, mais participação dos comentaristas e menos do narrador, porque a gente já tá olhando a luta, né? Não precisa só ficar falando o que tá acontecendo ali, né? Eu acho que os comentaristas contribuem para a dinâmica da transmissão. Então, no geral, é isso. Primeira transmissão do ano, como eu disse, sei lá, de 0 a 10, eu acho que já, pra minha experiência, eu acho que já dá para dar uma nota 7 aí. Não foi a melhor transmissão do mundo, mas é a primeira. E também não vou aqui tacar um monte de pedra, porque também não acho que tem motivo para isso. Então, eu, no geral, se perguntar a minha opinião, nota 7, ou seja, gostei da transmissão e acho sim que vai melhorar muito para as próximas e espero que melhore, principalmente porque a próxima edição do UFC já é numerada e é aqui no Brasil. Então tem que evitar esses probleminhas que teve na primeira vez, né? Porque probleminha besta, se não corrigir e tiver uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, aí começa a encher o saco, né? Então precisa aí dar esses leves ajustes. Mas é isso, é esse vídeo que eu queria trazer para vocês, dando a minha opinião, como sempre, totalmente transparente. Se fosse algum patrocínio, qualquer coisa paga, eu ia trazer para vocês. Então, vocês já me conhecem, né? Nem preciso ficar falando muito isso. Então, é realmente a minha opinião. Comentem a de vocês aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria conta na Stake e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!